Evangelho, dia 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dia 25 de dezembro, solenidade do Natal do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao solene dia da celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, dia 24, na missa da noite, antecipamos a alegria do nascimento do Senhor na noite do Natal e agora temos a oportunidade de celebrarmos com a Santa Liturgia do dia 25 a continuidade dessa grande festa de nosso Senhor. O Natal é tão importante como celebração litúrgica que são vários os formulários de celebração litúrgica para a solenidade, que correspondem às horas do dia. Então, hoje nós ouvimos a leitura do formulário para a missa durante o dia de Natal, do dia 25. E ouvimos o prólogo do Evangelho de São João. Ontem havíamos acompanhado a belíssima narração do Evangelho de São Lucas sobre o nascimento do Senhor, que culminava com os anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E fizemos ainda um passo a mais, falando sobre a beleza desse anúncio aos pastores que foram ao encontro do Senhor. E falávamos a respeito da Virgem Santíssima, que acolhe o Senhor no presépio, naquela gruta de Belém, e faz digno aquele lugar para receber seu Filho. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a Santa Liturgia nos entrega, como o Padre dizia, o prólogo, a abertura do Evangelho de São João. Sendo um prólogo, essa primeira parte do capítulo inicial do Evangelho de São João traz uma apresentação sintética e sistemática
de todos os principais temas a serem tratados durante o Evangelho. E nós ouvimos na primeira parte do prólogo a apresentação do Verbo Divino, acompanhada pela vinda daquele que deveria testemunhar o Verbo, João Batista. Depois, a parte sucessiva, o não acolhimento e o acolhimento do Verbo que vem como cumprimento da promessa de Deus ao seu povo. E o ponto ápice, o versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Senhor estabeleceu uma tenda no meio de nós. O verbo utilizado na tradução grega desse versículo de São João faz referência exatamente a montar a tenda, a estabelecer uma habitação que recorda a escolha de Deus feita no Antigo Testamento para estar junto do seu povo eleito. O Senhor decidiu compor uma tenda e permanecer conosco. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. E dessa forma, o prólogo, seguindo com essa imagem tão significativa da graça e da verdade, que evoca aqui os dois grandes atributos de Deus do Antigo Testamento, esse Deus que é bondade e fidelidade. A graça e verdade são sinônimos da bondade e da fidelidade de Deus, que vem ao nosso encontro e de maneira gratuita nos ama, e nos ama desde sempre e para sempre, e permanece fiel em seu amor por nós, permanece fiel em sua aliança, em sua eleição de amor. Deus nos elegeu para si desde toda a eternidade. Escolheu habitar no meio de nós e se cumpriu a habitação do Senhor. O prólogo retoma com a figura de São João. João dá testemunho dele e clama: "Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou diante de mim, porque existia antes de mim." E aqui São João Evangelista, que foi discípulo de São João Batista, apresenta o testemunho de João Batista, as palavras de João Batista, que foram apresentadas como chamado para preparar o caminho do Senhor, chamado de conversão, para que os homens orientassem, endireitassem o coração na direção do Messias, do Filho de Deus que viria. Pois de sua plenitude, continua o texto, todos nós recebemos graça por graça. Cristo nos trouxe, meus irmãos, uma graça, um grande dom que foi entregue, pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Agora, cabe, como bem sabemos, e como o Papa Leão Magno hoje, na sua belíssima homilia de Natal, vai nos recordar, cabe a cada um de nós assumirmos, reconhecermos, antes de tudo, a dignidade daquilo que recebemos e assumirmos um compromisso de alegria com essa graça que nos foi entregue por meio de Cristo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, continua o prólogo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei que nos conduz a Deus, a disciplina para poder permanecer fiel a Deus, nos foi entregue, mas a plenitude da bondade e da fidelidade se realiza em Cristo Jesus. A plenitude da graça e da verdade se realiza em Cristo Jesus. Para vivermos como filhos de Deus, que nos tornamos em Cristo, precisamos viver unidos a Ele.
para permanecermos amando a Deus e poder, amparados pelo Senhor, perseverarmos no acolhimento da fidelidade de Deus e buscando entregar a Deus como ato de justiça a nossa fidelidade, o faremos unidos a Cristo. Então, é por meio de Cristo que veio até nós a graça e a verdade. Por meio de Cristo que viveremos a bondade e a fidelidade. Por Ele recebemos, nele viveremos e com Ele permaneceremos por toda a eternidade. E a conclusão do prólogo: ninguém jamais viu a Deus, o Filho único. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. E por meio de Jesus, nós conhecemos o Pai. Quem me vê o Pai. E quem vê a cada um dos seus discípulos, a cada um daqueles que persevera na sua palavra, vê a Cristo. E não apenas os discípulos que perseveram nesse Senhor, ao olharem os irmãos e irmãs que se encontram pelo mundo, sofrendo a indigência, o abandono, os cárceres, a fome, a sede, o frio, quem olha para eles e os socorre em um ato de bondade e fidelidade ao mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, o encontrará. É a ele que irão cuidar, socorrer e receber. Olha que maravilha, meus irmãos! Cristo nos revela o Pai. Todo aquele que permanece unido a Cristo como fiel discípulo do Senhor, no mundo revela a face de Cristo. E todo aquele que busca seguir o Senhor e que vive o Evangelho, ao olhar para o outro no mundo, ao olhar para os nossos irmãos e irmãs no mundo, podemos ver em cada um daqueles que sofrem a face e a pessoa do próprio Senhor. Em outras palavras, Jesus se faz presente, se esconde, se deixa ver e se deixa conhecer em todas as experiências humanas. Tanto naquele que sofre e espera pelo amor que vem da parte de seus irmãos, inspirado, nutrido e mantido por Deus, como naquele que, buscando seguir o Evangelho, se une ao Senhor e entrega a sua vida para cumprir sua palavra. Esse refletirá Cristo no mundo, e o outro, por seu sofrimento e dores, como o Senhor escolheu unir-se a nós, terá Cristo junto dele. Aquele que se faz discípulo de Cristo conseguirá ver Cristo presente ao lado daquele que sofre. Para que nós possamos viver essa maravilha, é preciso que a dupla realidade aconteça. Como assim, Padre? Estou ficando meio confuso. O Senhor prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele veio em nosso socorro para nos salvar da morte e do pecado. Ele veio ficar ao lado daqueles que sofrem para que encontrem a vida. O Senhor veio em socorro da ovelha perdida. Então Deus escolheu um lugar para estar conosco, ao nosso lado, estar presente na vida dos homens, na vida de cada um de nós, para nos salvar. Ele escolheu um lugar para estar, mas ele ali fica de maneira invisível, para ser visto ao lado daqueles que sofrem, para ser encontrado em meio aos homens que estão padecendo nesse tempo e esperam pelo socorro de Deus, para ser visto e encontrado ali. Ele que escolheu ficar ali, é preciso que o coração daquele que o procura ver esteja sendo iluminado pela sua palavra e guiado pelo Espírito Santo. Pois somente aquele que busca viver a fidelidade ao que o Senhor nos entregou no Evangelho, amai-vos
uns aos outros como eu vos tenho amado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O sermão da montanha que nos foi entregue, as bem-aventuranças, o caminho para a santidade. Então, o homem que, guiado pelo Espírito Santo que recebeu no batismo, vive, coloca em prática a sua palavra, buscando viver em fidelidade a essa palavra e realizando, enquanto caridade, a bondade de Deus que acontece em seu coração, esse homem terá condições de conseguir ver Jesus aonde Jesus escolhe estar. Ele escolheu estar ao lado do homem que sofre, da ovelha perdida, de ir ao encontro daquele que está sendo provado, sendo colocado ou está passando pelo vale da sombra da morte, nos desafios mais agudos do sofrimento próprio da experiência humana. O Senhor escolheu e vai ao encontro deles, e está ao lado deles, ao lado de cada um de nós nesses momentos de nossas vidas. O Senhor escolheu estar ali, mas ele está de maneira invisível. Para que eu consiga vê-lo ali, eu preciso ter, por assim dizer, os olhos de Deus, o que significa viver a dignidade do meu batismo. Então, todo discípulo de Cristo conseguirá ver Cristo presente aonde Ele quer estar. Conseguirá ver o Senhor escondido aos olhos do mundo, mas visíveis para os olhos iluminados pelo Evangelho. Escondido para o coração dos homens que não temem a Deus, mas completamente visível para o coração dos homens que temem a Deus e que buscam a verdade. Esse Senhor que se faz desconhecido por aqueles que não amam, mas que é imediatamente reconhecido por aqueles que amam e que buscam viver o Evangelho. E aqui acontece então a segunda beleza, porque ao viver o meu batismo, ao buscar a fidelidade no Evangelho, ao colocar em prática as bem-aventuranças, ao caminhar como discípulo de Jesus, eu me torno também para os outros homens e mulheres do mundo sinal da presença de Cristo, pois o Senhor não escolheu e não nos prometeu apenas estar junto do homem que sofre, que caminha no vale da sombra da morte, das ovelhas que estão perdidas e que precisam ser resgatadas. O Senhor também prometeu estar unido ao coração de seus discípulos. O Senhor prometeu também permanecer no coração daqueles que acolhem a sua palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, cada um daqueles que buscam viver o discipulado do Evangelho se tornam a face de Cristo presente no mundo. E é essa face do Senhor, ou seja, é esse coração de discípulo que vai revelar Cristo escondido nos irmãos que sofrem, que estão abandonados. A primeira face de Cristo, a face do discípulo, é aquela que vai conduzir os homens para encontrar a segunda face de Cristo, que está escondida ao lado daqueles que sofrem. Que maravilha, meus irmãos! E foi assim, foi pelo testemunho dos santos e santas, foi pelo testemunho de pessoas, homens e mulheres, santos e santas, que passaram na nossa vida, que nós conhecemos a face de Jesus. Muitos conheceram através do testemunho de seus avós, através do testemunho de seus pais, através do testemunho de familiares, de amigos, de pessoas que ao longo da sua vida, discípulos verdadeiros de Jesus, te deram a chance de poder conhecer como o amor de Deus acontece, a perceber quais são os atributos presentes no coração de alguém que se deixa transformar pela presença de Deus.
como um coração vive a felicidade, celebra a esperança, constrói a paz e realiza a caridade, permanecendo firme na fé. Nós conhecemos isso olhando os discípulos de Jesus. E foi olhando os discípulos de Jesus e foi começando a, com eles, viver um discipulado de Jesus, que nós fomos percebendo Jesus escondido em cada um de nossos irmãos e irmãs. E não só passamos a amar os nossos irmãos e irmãs que sofrem e procuramos continuamente realizar a caridade por aqueles mais necessitados, mas começamos a rezar pela conversão dos pecadores, começamos a educar os pequeninos na fé, começamos a levar para dentro de nossas casas e de nossas famílias a palavra de Deus, o testemunho do Evangelho, para vestir a nudez da falta de fé da nossa família, dos nossos amigos. Nós fomos levando alimento de vida, palavra de salvação, através dos gestos, através do testemunho, para nutrir aqueles que passavam fome. Não só a fome física, mas a fome espiritual de algo que pudesse nutrir a esperança e a perseverança na caridade. Quantos homens de boa vontade tivemos a chance de conhecer, mas que já desgastados pela austeridade da vida e pela falta de um alimento realmente nutritivo, estavam querendo abandonar a prática da caridade e deixar-se levar por um espírito de vingança ou por um espírito de casualidade, se me cabe de fazer o bem eu faço, se não me cabe, se eu estou irritado eu não faço e ponto final e está tudo bem. E começam a desanimar. E quantas vezes o Senhor nos ajudou a levar por eles, os homens de boa vontade, um alimento são, nutritivo, como a palavra de Deus, como a oração, como o convite a voltar ao convívio da vida sacramental, a voltar a confessar-se, a voltar a participar da Santa Missa, e esse santo alimento colocou de pé aquele que estava com fome e com sede de justiça, de verdade, da autêntica caridade. E Jesus estava ali com ele. E levando comida e esse alimento espiritual ou físico, concretamente, para aqueles nossos irmãos e irmãs mais necessitados dos bens materiais que temos presente na nossa paróquia ou em outros lugares. Dessa forma, cumprimos o Evangelho, como nos escreve São Mateus. Toda vez que eu estava com fome, com sede, com frio, abandonado, tu viestes ao meu encontro. E se a um dos teus irmãos que fizeste, diz o rei, foi a mim que fizestes. E dessa forma, Cristo que estava ali, escondido aos olhos do mundo que abandona a fé e a caridade, não passou desapercebido diante dos olhos dos seus discípulos e foi ali amado e honrado. E nós aprendemos dessa forma, aprendemos assim, quantos de nós não entramos para a pastoral seguindo, ou melhor, dando continuidade ao testemunho que recebemos de nossos irmãos e irmãs? E no trabalho pastoral fomos realizando esse grande bem, não só em relação à nossa família, mas em relação à nossa comunidade cristã e à comunidade social, a nossa sociedade. Fomos chamando os outros tantos a participarem também, a se tornarem discípulos de Jesus. Dessa forma, meus irmãos, se cumpre o Evangelho. Dessa forma nós somos chamados a, no mundo, estarmos presentes. Dessa forma, o Filho de Deus é conhecido, reconhecido e amado. Como cristãos batizados que somos, estamos chamados pelo discipulado a revelar a face de Cristo, que é a face do Pai. E ao mesmo tempo, aprendendo a partir do Evangelho, vamos ao encontro
da face escondida de Cristo, ao lado de cada um de nossos irmãos e irmãs, para honrar esse Senhor e amá-lo ali também, e revelar para o mundo que Cristo está presente no meio de nós, que Ele realmente, como diz o versículo 14, estabeleceu a sua tenda no meio de nós, e que nos ama e jamais irá nos abandonar. Santo Agostinho, comentando a festa do Natal, escreve assim para nós. Olha que beleza. Ele está escrevendo no sermão 185. A verdade brotou da terra e a justiça olhou do alto céu a todos nós. Desperta, ó homem, por tua causa Deus se fez homem. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Por tua causa, eu repito, meu irmão, por tua causa Deus se fez homem. Estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Jamais te libertarias da carne do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Estarias, tu e eu, condenados a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia por nós. Não voltarias à vida se ele não tivesse vindo ao encontro da tua morte, trazendo a sua própria vida divina. Terias perecido se ele não te socorresse. Estarias perdido se ele não viesse salvar-te. Estão vendo aqui, meus irmãos, essa primeira parte que falamos? O Senhor que escolhe vir ao nosso encontro. Ele, como nós dissemos no versículo 14, que estabelece uma tenda entre nós, mas que ele escolhe ir ao encontro das ovelhas perdidas, ir ao encontro do homem que está condenado à morte, de todo aquele que está sofrendo as dores da morte. Ele escolheu vir ao encontro de nós. O Senhor escolheu um lugar. E tudo aquilo que no Evangelho de Mateus, que o padre acabou de comentar, que na parábola do rei, ele fala, dizendo aonde nós o vimos, e ele elenca todos esses momentos do sofrimento da experiência humana. Santo Agostinho está retomando aqui no texto. Celebramos, voltando ao texto, celebramos com alegria a vinda da nossa salvação e redenção, ao celebrarmos o Natal do Senhor. Celebramos esse dia de festa em que o grande e eterno dia, gerado pelo dia grande e eterno, veio a este nosso dia temporal e tão breve. Ele se tornou para nós justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor e em nada mais. A verdade brotará da terra, diz o Salmo 84. O Cristo que disse, eu sou a verdade, nasceu do seio da Virgem Maria. E a justiça olhou do alto do céu, continua o Salmo, porque o homem, crendo naquele que nasceu, é então justificado, não por si mesmo, mas por Deus que o ama e que enviou o seu Filho. Belíssimo, belíssimo. Não há mérito. Tudo obra do Senhor. Ou seja, nos resta a humildade. Senhor, fostes bom que viestes ao nosso socorro desse modo. Entregastes o socorro, entregastes, digamos assim, o antídoto e viestes amparar-nos para tomá-lo. Nos destes a salvação e viestes preparar o nosso coração para que nós pudéssemos acolhê-la. E fostes também socorro em nós para o acolhimento, para que em nossa liberdade pudéssemos tomar daquilo que nos destes para a vida. Fantástico! A verdade brotou da terra, continua o texto, porque o Verbo se fez carne. E a justiça olhou do alto do céu, porque todo dom precioso e toda a dádiva perfeita vem do céu. A verdade brotou da terra, isto é, da carne da Virgem Maria. E a justiça olhou do alto do céu, porque o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, escreve São Paulo aos Romanos, porque a justiça e a paz se beijaram.
por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pois a verdade brotou da terra. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus que nos foi entregue em seu sangue redentor. São Paulo escreve aos Romanos. Não disse de nossa glória, mas da glória de Deus, porque a justiça não procede de nós, mas olha do alto do céu. Portanto, quem se gloria, não se gloria em si mesmo, mas no Senhor, pois Ele nos fez participar da sua glória. Sem Ele, glória alguma teríamos. Sem Ele, possibilidade alguma teríamos de cantar e participar das glórias do céu. Fantástico, fantástico. Eis porque quando o Senhor nasceu da Virgem Maria, os anjos então cantaram: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Como veio a paz à terra, senão por ter a verdade brotado da terra, isto é, Cristo nascido em nossa carne humana do seio da Virgem Maria. Ele é, repito, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, para que fôssemos homens de boa vontade, unidos uns aos outros pelo suave vínculo da caridade. Alegremo-nos, meus irmãos, com esta graça, para que nossa glória seja o testemunho da nossa consciência, e assim nos gloriaremos, não em nós mesmos, mas sempre no Senhor. Por isso, disse o salmista, vós sois a minha glória, que levanta a minha cabeça. Salmo 3. Na verdade, que graça maior Deus poderia nos conceder, meus irmãos, do que tendo um único filho, fazê-lo filho do homem, e reciprocamente fazer os filhos dos homens, ou seja, os filhos de Adão, serem então filhos de Deus. Fantástico. Essa mesma frase, Santo Atanásio a escreve dizendo: o Filho de Deus se fez homem, para que os homens, filhos de Adão, se fizessem filhos de Deus. E o Filho de Deus, por natureza, é Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça que Cristo nos trouxe. Você pode bater no seu peito e dizer: eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai que me ama e que jamais vai me abandonar. Jamais vai me abandonar. Sabemos muito bem quantos dos nossos irmãos e irmãs pelo mundo afora viveram uma dolorosa tragédia na experiência com o dom da paternidade que o Senhor reservou enquanto acontecimento para que eles pudessem conhecer o seu amor. E não tiveram a oportunidade de celebrar o testemunho da presença de Deus no exercício da paternidade de seus pais, porque estes não conseguiram ou não foram fortes o suficiente para viver o dom da paternidade que o Senhor lhes concedeu. Mas, por meio de Cristo, nos foi apresentado um Pai, com quem podemos dividir tudo o que temos nessa vida e com quem podemos dividir também as dores da ausência dessa paternidade. Seria uma grande tragédia não ter tido uma experiência vigorosa da beleza da paternidade nessa terra, se não houvesse Deus como Pai para nos confortar e para nos dar a graça de conhecer o que é um abraço de Pai. E por meio de nosso Senhor, e por meio de tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, podemos dizer com toda segurança: eu tenho um Pai que me ama muito e que não me abandonará jamais,
Que grande dignidade nos foi reservada através do mistério da encarnação, aonde fomos chamados filhos de Deus, aonde recebemos, a partir da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a plenitude do Espírito Santo, e no dia do nosso batismo nos tornamos filhos de Deus e podemos participar da vida real e sobrenatural que Deus reserva para nós. Fomos, como vai escrever o Papa João Paulo II, São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Hominis, somos introduzidos no dia do nosso batismo na intimidade da Santíssima Trindade e jamais, jamais estaremos sozinhos nesse mundo, pois temos um Pai que nos ama e nos acolhe. Por isso, o Papa São Leão Magno, no século V, escreveu essa que é uma das mais belas homilias do Natal que nós temos compostas. É o primeiro sermão da Natividade do Senhor, escrito pelo Papa São Leão Magno, que foi proclamado hoje, onde temos a Basílica de São João de Latrão, na celebração de Natal. Escreve assim o Santo Padre, e eu concluo a nossa meditação de hoje com as palavras do Papa São Leão Magno. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade e ama o teu Senhor. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Alegremo-nos de todo o nosso coração. Não pode haver tristeza no dia em que nasceu a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, encheu-nos de alegria com a promessa da eternidade, abrindo-nos as portas outra vez para o céu. Ninguém está excluído da participação nesta grande felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile também o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida e por ele se abrem as águas do batismo. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldades de amar a todos. Quantas vezes, não é verdade? E o Senhor veio para salvar a todos. Ninguém está excluído dessa alegria. A celebração de hoje é a celebração da reconciliação. Aproveita, traz no teu coração, a partir dessa meditação de hoje, aquelas pessoas com quem ainda é preciso que se celebre um verdadeiro perdão pelas coisas que se passaram entre vocês ao longo desses anos. E pede hoje a Jesus essa graça, porque hoje é o dia por excelência da paz. Hoje é o dia por excelência em que Deus declara reconciliação com o gênero humano. E se ainda tem alguma página no teu coração e na tua vida que espera por reconciliação, por uma declaração de paz, uma declaração de perdão, é hoje o dia que o Senhor preparou para você. E é na Santa Missa de hoje a ocasião oportuna para que a paz seja declarada e seja consolidada no teu coração e nos vínculos que porventura ainda estejam feridos entre você, seus familiares, amigos, enfim, aqueles vínculos que ainda esperam por uma declaração de paz, pelo anúncio dessa felicidade. O Senhor nasce para ser felicidade completa no seu coração e curar todas as feridas e mágoas que existam ainda de uma falta de perdão, porque a gente sabe que a mágoa pela falta do perdão, ela deixa uma ponta de tristeza que não sai de jeito nenhum. E hoje é por excelência a festa da alegria, a festa que veio para curar toda e qualquer ponta de mágoa que ainda existe. E o teu Senhor está aqui, Ele nasceu por ti para ser a tua cura. Ele veio ao teu encontro nesse Natal para receber essa tua prece.
O céu espera por essa sua oração para cantar amém pela cura do teu coração e dessa ferida. Vai lá, coragem, coragem, coragem. Vamos continuar ouvindo o Papa Leão Magno para a alegria do nosso coração aumentar, essa coragem amadurecer. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte e de toda divisão entre nós, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera no Éden ao infundir suas palavras ao coração de Eva. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens por ele amados. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante dessa obra inexprimível do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam e cantam? Amados irmãos e irmãs, amados filhos diletos, demos graças a Deus Pai, pois seu Filho Jesus, no Espírito Santo, pois na imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo, para que fôssemos nele uma nova criação, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com os seus atos e suas intenções. E tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo por meio do batismo, renunciemos mais uma vez às obras da carne e a tudo aquilo que nos prende a esse mundo. Então aqui nós podemos ver também o chamado do Papa a essa passagem de reconciliação, a renunciar às mágoas. Não nos esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, são aquelas correntes que nos atrelam às coisas acontecidas nesse tempo e que fixa de tal forma a nossa vida nos acontecimentos desse tempo que nos faz perder não só a esperança, mas também o contato e o canto de júbilo com as coisas eternas, né? Tamanha é a cadeia ou o peso das correias das mágoas, nos prende de tal forma as coisas desse tempo que nos faz perder de vista e perder também as esperanças nas coisas eternas. E ele fala, bom, hoje nós somos chamados a realizar essa renúncia. Continua o Santo Padre. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes, por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que fostes arrancado do poder das trevas e levado para a luz e para o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornastes templo do Espírito Santo, e bendito seja Deus por isso. Não expulse com mais ações ou não permita que tão grande hóspede seja levado para fora do seu coração. Não recaia sob o jugo do demônio e não permita que as cadeias que ele quer outra vez colocar venham a te tirar de junto de Deus. Porque o preço da tua salvação, o preço da tua liberdade é o sangue redentor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, em nome do sangue redentor de nosso Senhor, que foi derramado pela nossa salvação, cantemos hoje com alegria o hino da libertação. O Senhor está no meio de nós e veio para nos salvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho, Espírito Santo. Amém. A todos um Feliz Natal e que Deus vos abençoe.